Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da EBD aqui da IBMA. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição 14, que tem como título A Necessidade de Viver a Bíblia. Nós estamos estudando sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Já falamos de vários aspectos da Bíblia Sagrada. Na lição anterior, nós falamos da necessidade de conhecer a Bíblia. Então já foi tratado da questão do conhecimento da Bíblia. Em lições anteriores já falamos da interpretação da Bíblia, como ler a Bíblia, já falamos de vários aspectos. Agora nós vamos pensar da seguinte maneira, né? Eu tenho conhecimento da Bíblia, eu acredito na Bíblia, eu leio a Bíblia, eu interpreto a Bíblia, mas o que eu faço com isso? Qual é o próximo passo? Para que serve tudo isso? Qual o propósito disso? Então a gente vai ver que aqui nós temos a necessidade de viver a Bíblia. Não é só ler, não é só conhecer, não é ter a Bíblia aberta lá na sua prateleira ou dentro do seu carro. Tá? Tem pessoas que carregam a Bíblia dentro do carro, que tem um altar para a Bíblia dentro de casa, mas não pratica, não coloca em prática. E o texto que a gente vai ter aqui como base é Tiago 1,22, que coloca assim, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, Tiago, ali ao escrever a sua carta, ele já coloca algo bem assim interessante nesse sentido, de colocar em prática aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Então, sejais o quê? Praticantes e não somente ouvintes. Vale ressaltar que ele destaca a questão dos ouvintes porque naquela época, naquele contexto, a maioria das pessoas não sabiam ler. Dizem, a estatística de alguns especialistas, que na época somente 5% das pessoas sabiam ler. Então eram bem poucos que tinham acesso à leitura. A maioria das pessoas não conseguiam pegar um livro e ler. Além do mais, as escrituras sagradas não tinham assim, muitos volumes, não tinha muitos volumes do Antigo Testamento. As cartas que circulavam também não tinham muitos volumes. A leitura era uma leitura pública, onde ali era apresentado, no caso, alguém pegava o livro da lei, a Torá, no caso, abria aquele rolo e fazia aquela leitura pública para que todo mundo ali compreendesse as escrituras, depois fazia uma explicação. As cartas de Paulo, da mesma maneira, Paulo enviava a carta para a igreja e as pessoas ouviam ali, meditavam. Então, ele está falando assim, não seja apenas ouvinte, mas sejam praticantes. Então, trazendo para o nosso contexto, não seja apenas um ouvinte ou um leitor da Bíblia. Muita gente lê a Bíblia todos os dias, mas não coloca em prática. Então, a lição de hoje tem esse objetivo, para que nós possamos reconhecer que a palavra de Deus realmente é inspirada e que ela deve ser vivida na prática, tá? Nós temos que dedicar-se à prática dos ensinos bíblicos, tá? Dos ensinamentos bíblicos. Então nós temos que viver na prática. Então vamos ver o que a gente tem aqui dentro da palavra de Deus, baseado nos textos bíblicos, tá? Quais são as orientações com relação a viver a Bíblia na prática. Tem uma frase do Jonathan Edwards que é bem interessante, que ele coloca assim, ó: este livro te afastará do pecado ou o pecado te afastará deste livro. Tá? É um dos dois. Ou você, ao estudar a Bíblia, você se afasta do pecado, ou você, quando começar a pecar, aos poucos você vai se afastando desse livro. Então, são duas situações, tem dois caminhos aí. Tá? Tem mais uma frase aqui bem interessante, que ele fala assim: muitos de nós queremos uma palavra de Deus, mas não queremos a palavra de Deus. Sabemos o bastante para possuir uma Bíblia, mas não bastante para deixarmos que ela nos possua. Então a gente pode até possuir, ter a Bíblia em casa, mas a Bíblia tem que nos possuir. Em que sentido que está falando aqui a Bíblia nos possuir? É de tal forma que nós possamos viver baseado nas Escrituras, porque tem tudo que a gente precisa aqui. A Bíblia tem todas as instruções que nós precisamos para viver bem,
para, né, ter uma vida de qualidade aqui nessa terra, agradar a Deus, agradar o próximo e, claro, né, garantir a vida eterna, porque é através da palavra de Deus que nós temos conhecimento de Jesus, da salvação, da graça de Deus. Então, nós temos tudo que nós precisamos na Bíblia Sagrada para viver aqui e garantir, né, a eternidade ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos ver aqui alguns, né, vou citar aqui e detalhar, né, algumas necessidades para o crente viver a Bíblia, tá? Primeira necessidade, a obediência proposital, tá? A questão da obediência. Tiago, a nossa passagem aí que eu citei no começo, Tiago, o capítulo 1, né, logo no começo da sua carta. Deixa eu abrir aqui para nós meditarmos nessa carta. Né, o versículo 22 ao versículo 25, né, ele fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só, né, quem for, né, não somente ouvinte, mas praticante, vai ser bem-aventurado em qualquer coisa que realizar. Tá? No que você realizar, você vai ser bem-aventurado. Palavras de Tiago, né, aqui para nós, né, inspirado pelo Espírito Santo. Então nós temos que ler a Bíblia para obedecer, a obediência proposital. Tá? O crente, né, tem diante de si o caminho da obediência ou da negligência. Então qual caminho você vai escolher? Tá? Deus poderia dar todos, né, obrigar todos a lhe obedecer. Tá? Deus poderia fazer uma obrigação, nós seríamos robôs obedecendo a Deus. Mas Ele nos deu a liberdade, né, de escolher obedecer ou não. E aí qual caminho você vai escolher? Você vai obedecer a Deus? Tá? Em Tiago 1,22 aqui, está bem claro, né, que tem um ponto comum entre o praticante e o não praticante. Ambos ouviram, tá? Ambos tiveram acesso à palavra. Eu não estou falando aqui do ímpio que nunca ouviu a palavra, daquele que nunca não é crente, mas nunca teve acesso à palavra. Estou falando daquele que já ouviu a palavra. Estou falando aqui para crentes que já ouviram a palavra, que têm acesso à palavra. Então, ambos ouviram, mas tem um que pratica e o outro não. Então, aquele que ouve e não pratica está enganando a si mesmo. Tá? Jesus, né, quando ele encerra o seu sermão da montanha, né, que ele fala ali de várias lições, ele vai tratar desse tema de colocar em prática. Ele vai comparar o homem, né, lá em Mateus 7, 24 e 27. Aquele que ouve a palavra e não obedece é semelhante àquele que constrói uma casa na areia. Porque vem, né, as ondas, vem a água, vem o vento e derruba a sua casa. Então esse ouviu a palavra, ou seja, ele construiu uma casa, mas ele não praticou a palavra. Então não serviu de nada, porque a sua casa na areia é derrubada. Agora, aquele que ouve e pratica a palavra, Jesus diz que é semelhante àquele que constrói a sua casa, né, num lugar firme, na rocha, ou seja, num chão firme. Vem o vento, vem a tempestade, vem qualquer coisa e a sua casa não cai. Então, a sua vida permanece firme em Deus, porque você ouviu e praticou a palavra. Jesus falava isso o tempo todo, de colocar em prática. Tá? Então, nós temos que viver o evangelho na prática, não somente na teoria. Estudar teologia, estudar um monte de coisa, ler um monte de livros é muito bom. Eu faço isso e gosto muito. Mas não vale de nada se a gente não colocar em prática. Tá? Temos que colocar em prática, obedecendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Segundo ponto, nós temos que estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia para crescer. Né? Não seja, aqui ele usa a palavra crescimento natural. A revista que eu estou usando aqui ele usa crescimento natural. Mas eu até prefiro crescimento espiritual. Tá? Esse crescimento ele é muito importante. 1 Pedro 2,2, tá? 1 Pedro 2,2, ele fala assim, ó: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então a gente tem que crescer na vida espiritual. Como que o crente cresce?
se alimentando. Tá? Ele usa até aqui a palavra leite espiritual, fazendo uma referência a uma criança que toma leite. Tá? O bebezinho recém-nascido, ele precisa do leite da mãe para desenvolver. Então isso é algo que todo mundo conhece. Se não tiver o leite, a criança pode passar por alguns problemas. Então, enfim, né, quando a criança é recém-nascida, ela é obrigatório o leite. Se a mãe não pode fornecer o leite, tem que procurar uma mãe de leite, tem que procurar uma doadora de leite. Por um período ela realmente precisa do leite, tá? Porque o leite vai ajudar no crescimento dessa criança. Da mesma forma, o crente, ele precisa crescer, tá? E ele precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então o leite, dentro do contexto aqui, está falando a base da fé cristã. Aquele conhecimento mais básico que nós precisamos para nos firmar no Evangelho. Tá? Então está aqui, ó, como alimento espiritual, o efeito da palavra somente é medido quando ela é vivida e praticada. Então a palavra de Deus só vai servir de alimento espiritual se ela for vivida na prática. Tá? Só vai trazer crescimento se houver transformação. Tá? Todo conhecimento ele tem que trazer transformação. Se ele não trouxe transformação, esse conhecimento foi inútil. Então, o conhecimento da palavra de Deus tem que trazer transformação para a nossa vida. Nós temos que viver uma vida diferenciada. Ele até coloca aqui uma coisa interessante, o escritor da revista, ele fala assim, ó, a participação e o envolvimento do crente nas programações, atividades, ministérios ou liderança da igreja são importantes. São importantes. Mas tudo isso não pode gerar crescimento, o crescimento que vem pela palavra. Então você pode falar assim, não, eu sou uma pessoa muito ativa na igreja, eu participo de tudo, estou em todos os congressos, eu estou isso, estou aquilo, faço isso, eu ajudo nisso, eu ajudo naquilo. Tá, tudo bem, isso é muito bom, isso ajuda você a amadurecer realmente, faz parte também da vida cristã, mas não é a mesma coisa da palavra, não substitui a palavra. Você tem que ter acesso à palavra. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas na igreja muito ativas e um ano depois você vê essa pessoa no mundo. A pessoa não está mais nem aí para as coisas de Deus. Você fala, meu Deus, como assim a pessoa trabalhava tanto na obra e agora ela está desviada, está no mundo? Por quê? Porque essa pessoa ela se preocupou em realizar atividades para aparecer, para dizer que trabalha muito, para falar, né, que eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. A intenção dela no coração já era uma intenção pecaminosa. E ela nunca se voltou para a palavra. Se você observar essas pessoas que se desviam, a maioria delas nunca foram fiéis à palavra, de ler a palavra, meditar na palavra e viver a palavra, se preocupar em colocar em prática a palavra. Então, o que vai gerar crescimento espiritual é a palavra, viver a palavra na prática. Então você tem que ler a palavra, entender a palavra e colocar na prática, né? Em prática, melhor dizendo. Né? Paulo escreve aos Efésios, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, nós temos que crescer em Cristo. Tá? É Pedro que coloca, né? Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. As pessoas, às vezes, quando citam esse versículo de Pedro, fica só ali, cresça na graça do conhecimento, na graça do conhecimento, e esquece a outra parte do versículo. Né? É na graça do Senhor Jesus e no conhecimento do Senhor Jesus. É isso que o versículo está querendo dizer. Então, como que você vai crescer conhecendo Jesus? E onde você encontra Cristo? Na Bíblia. Tá aqui, nas Sagradas Escrituras. É aqui que nós encontramos Cristo. Então, quando nós conhecemos mais da Bíblia, nós estamos conhecendo mais de Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Tá? Então, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, aí sim nós vamos crescer na vida espiritual, através da palavra de Deus. Terceiro tópico, santificação individual. Nós temos que ler a Bíblia, praticar a Bíblia, né, para que nós possamos santificar a nossa vida. A gente tem Salmo 119, que fala muito, né, dessa questão da ação da palavra na nossa vida. Tá? No original, todos os versículos do Salmo 119, todos os versos que estão aqui, tá? Eles fazem uma referência à palavra de Deus. Tá? No original ele sempre vai fazer uma referência. O versículo, né, vou ler o versículo 11, que ele fala assim, ó, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tá? Guardo no coração as tuas palavras.
No versículo 12 ele fala: Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Olha só, mais um versículo que faz uma referência à palavra de Deus. Ou a palavra, ou a lei, ou os mandamentos, ou os preceitos, tá? O tempo todo ele vai estar falando, tá? O versículo 23, eu escolhi aleatoriamente o versículo 23, fala assim, ó: Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Olha só, os teus decretos. Então ele sempre vai estar fazendo uma referência à palavra de Deus. Tá? Na tradução para o português, pode ser que uma ou outra vez isso se perde, mas o objetivo desse salmo aqui realmente é mostrar como que a palavra transforma a vida do homem. Como que a palavra transforma o coração do homem. Ele pode ser o maior pecador de todos, mas se ele se converter a Cristo e viver pela palavra, a vida vai ser transformada. Leia o Salmo 119, tá? Leia. Esse salmo é maravilhoso, é o tempo todo falando dos decretos de Deus, da palavra de Deus, da lei de Deus. Tá? E isso faz o quê? Com que nós possamos crescer na vida espiritual e santificar a nossa vida. Então nós somos santificados através da palavra. O que é santificar? Tá? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, tinha um processo de purificação, tinha um processo de santificação. Então, algo que era impuro, ele tinha que passar pelo processo de purificação para se tornar algo puro. Ao se tornar algo puro, era algo que poderia ser usado. Então, né, algo que era possível se tornar puro. Então, só um exemplo, né, tinha alguém que encontrava uma mancha na pele. Aquilo, na Bíblia, era chamado de lepra. A lepra era uma palavra usada para se referir a qualquer doença de pele, qualquer mancha na pele. Então, uma mancha na pele era chamada de lepra. Essa pessoa era separada dos outros, para não contaminar as pessoas. Então, ela era uma pessoa impura. Após essa mancha desaparecer por um milagre ou por algum remédio, alguma coisa, essa pessoa se apresentava ao sacerdote e ela passava pelo processo de purificação. Então ela tinha todo um ritual, um sacrifício, ela era purificada. Algumas pessoas e alguns objetos, além de passar pelo processo de purificação, passavam pelo processo de santificação. O que é o processo de santificação? É onde aquela pessoa ou aquele objeto vai ser usado exclusivamente para a obra de Deus. Então os sacerdotes, eles eram santificados, ou seja, separados para serem usados, né, no caso, para trabalhar, melhor dizendo, somente no templo, primeiro no tabernáculo, depois no templo. Tá? Claro, o tabernáculo era antes de construir o templo. Uma vez que o templo foi construído, né, o tabernáculo deixou de existir. Então está lá o templo, eles trabalhavam no templo. Então os levitas, né, eles tinham, né, como propósito trabalhar na obra de Deus. Tá? E tinham sacerdotes, sumos sacerdotes, enfim. Então tinha dentro do templo tinha a mesa dos pães da proposição. Essa mesa era um objeto feito de madeira e coberto de ouro. Esse objeto era santificado, ou seja, separado para ser usado ali no templo, para ficar os pães. Os pães, quando eles eram feitos ali, para colocar na mesa dos pães, né, no caso era própria naquela mesa, aqueles pães eram santificados. Somente os sacerdotes podiam comer esses pães uma semana depois. Ele passava uma semana ali, na outra semana, quando trocava os pães, né, os sacerdotes comiam aqueles pães. Então eram pães santificados, separados para uma obra específica. Então quando a gente fala de santidade, a gente está falando o quê? De separação do pecado. Nós somos separados para Deus. Por isso que Pedro fala, vós sois, né, sacerdócio real, nação santa. Ele coloca ali, dizendo assim, vocês agora são separados para Deus. Tá? Um povo separado para servir a Deus. Tá? Então a Bíblia ela vai nos santificar quando nós colocamos ela em prática. Tá? Então a gente tem que viver a prática. Tá? No final aqui ele coloca assim, a santificação individual é resultado de uma renovação mental. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2. Então uma renovação do nosso entendimento. Mas essa renovação vem, né, através, né, de conhecer a vontade de Deus, tá? Conhecer a palavra de Deus e colocar em prática. Tá? Isso tem que ser algo que vem dentro do nosso coração. A eficácia espiritual, tópico 4 aí, né? Por que que nós temos que, né,
praticar a palavra, para que nós possamos viver uma vida de eficácia, tá? Vamos lá. Dentre os propósitos da Bíblia, encontramos a vontade de Deus em equipar o crente para desempenhar toda a boa obra preparada antecipadamente por ele. Efésios capítulo 2, versículo 10, fala que as boas obras, elas não salvam, mas elas foram preparadas, destinadas para os salvos. Então nós temos que praticar as boas obras. Então tudo que nós realizamos na vida e no reino de Deus tem que estar relacionado, no caso, pode ser feito de forma excelente, vamos colocar assim, de forma excelente, de maneira excelente, baseado o quê? Baseado na palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, seja Antigo ou Novo Testamento, isso está nos capacitando para viver uma vida melhor, para sermos excelentes em todas as áreas da nossa vida. Dentro de um trabalho específico na igreja, liderança da igreja, seja liderança de criança, liderança de célula, seja pregando, cantando, tocando instrumento, você vai fazer isso com excelência, porque a palavra de Deus ela vai te capacitar para isso. Aí ela vai te dar todas as ferramentas que você precisa para fazer isso de forma excelente. E também no cotidiano. Tudo que você realiza no dia a dia, no seu trabalho, onde você for, nos seus relacionamentos, a palavra de Deus ela vai fazer você exercer isso aí com excelência. Tá? A sua vida toda vai ser com excelência se você seguir na prática os preceitos da palavra de Deus. Tá? A gente vê por aí o pessoal usando muito a Bíblia, principalmente Provérbios, para falar de questões mais atuais relacionadas ao empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. Assim, eu não vou muito por esse caminho, mas o que eu enxergo aí? Eu enxergo que a Bíblia, há muito tempo, vem ensinando princípios que podem ser aplicados em todas as áreas da vida. No empreendedorismo, no negócio que a pessoa tem, no seu trabalho. Então, assim, tem tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa está aqui, basta você colocar em prática. Leia Provérbios para você ver. Você vai ver instruções para criar filhos, você vai ver instruções para ser um filho mais obediente, você vai ver instruções para trabalhar bem, para dormir bem, instruções com relacionamentos. Então a gente vai ver, isso só Provérbios, estou dando exemplo só de Provérbios. Então você vai ver que tudo que tem nas Sagradas Escrituras, se a gente colocar em prática, a nossa vida vai ser diferenciada. Nós seremos pessoas que todo mundo vai olhar, principalmente quem não é crente, vai olhar e falar assim, ali vai alguém diferenciado, ali vai alguém que faz as coisas da forma correta, ali vai alguém que tem resultado na vida. Por quê? Porque vive pela palavra, coloca em prática a palavra. Tudo isso é voltado para a palavra. Isso a gente traz também para as questões éticas atuais. As questões de decisões difíceis, decisões éticas, o cristão ele tem que viver uma vida eticamente correta, de acordo com a palavra. O mundo prega o relativismo. Isso aqui, isso aqui é certo ou errado? Para o mundo, depende. Você está se sentindo bem com isso? Então você pode fazer, é certo. Então mentir, você pode mentir, desde que você se sinta bem com isso. Você pode enganar, você pode trair, você pode fazer um gato na sua casa para roubar a energia da operadora de energia. Você pode fazer o que você quiser, desde que você se sinta bem. Então isso é o relativismo. Relativiza as coisas. Então o que é certo e errado depende de cada pessoa. Tá? Mas a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus vai falar mentir é sempre errado. Tá? Então tem situações que a gente vai se deparar onde o mundo vai falar uma coisa, mas a palavra vai falar outra. E aí, o que você vai seguir? Se você for colocar a palavra em prática, então siga o que a palavra está ensinando. Então a palavra de Deus vai dizer o que é correto e você vai fazer isso. E isso vai fazer a diferença na sua vida. E por último, quinto ponto, a direção sobrenatural. A direção sobrenatural. Salmo 119, 105. Vamos voltar aqui no Salmo 119, mais uma vez reforçando para você ler esse salmo, que fala da palavra. Fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Um versículo muito conhecido. Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai trazer um direcionamento espiritual para nós. E quando nós estamos falando do mundo espiritual, nós estamos falando de algo sobrenatural. Sobrenatural. Então, o que a Bíblia vai fazer
Por que a Bíblia transforma a vida do homem? Tá? Porque ela não é somente uma escrita humana, não é um livro escrito por pessoas comuns. O entendimento da Bíblia, só o entendimento racional da Bíblia, não vai transformar nada. Então, ela vem acompanhada de uma ação sobrenatural. Então, quando você deposita a sua fé em Cristo Jesus, você crê no sacrifício de Jesus, você acredita que Jesus realmente pagou o preço dos seus pecados e que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela transforma o coração, você é revestido de algo sobrenatural na sua vida, de tal forma que os ensinos bíblicos eles vão impactar a sua vida, o seu coração, a sua mente, te transformando e fazendo você uma pessoa diferente, uma pessoa muito melhor, de fato, uma nova criatura. Então, isso tem a ver com o sobrenatural de Deus, a ação sobrenatural do Espírito Santo. Tá? Então, a Bíblia não é um livro de prateleira ou cabeceira, o qual só se busca uma pesquisa ou para uma sonolenta leitura no final do dia. Muito pelo contrário, foi escrita para ter lugar na vida mais cotidiana do crente. Então, não é um livro para você consultar, um manual para você consultar quando está precisando. Não, estou precisando de ter acesso aqui a alguma informação, você vai lá e pega a Bíblia. Não é esse manual, não é uma enciclopédia. Tá? A Bíblia, ela deve ser algo cotidiano. Você deve usar diariamente, meditar nessa palavra e colocar em prática. Tá? E aí a transformação sobrenatural vai acontecer. Tem algo sobrenatural no conteúdo desse livro, mas tem que ser colocado em prática. Tá? Então a palavra de Deus deve ter lugar dentro de casa, traz realizações, satisfação e felicidade, serve como guia para a vida, revela-se como arma espiritual, e gera sabedoria para a salvação. Tá? Tudo isso é proporcionado pela palavra de Deus. Você vai vencer a guerra espiritual com armas espirituais. Tá? E a palavra de Deus é uma arma espiritual. Tá? Você tem que ter acesso a essa palavra, colocar em prática, ler essa palavra, ela é uma arma espiritual e você vai vencer. Tá? Então, e a salvação também é encontrada aqui nessa palavra. Tá? Tudo está na palavra de Deus. Amém? Então a gente chega aqui no final da aula, chegamos na nossa conclusão, que fala assim, a razão da Bíblia não está somente em revelar a pessoa e o propósito de Deus para as suas criaturas, mas também em conduzir todo homem a experimentar pela prática da palavra um relacionamento real e pessoal com Deus, ainda que neste mundo. Então, a Bíblia ela revela a salvação, no caso que foi proporcionada por meio de Cristo, isso é uma revelação que nós recebemos, mas, além disso, ela quer nos conduzir a um relacionamento pessoal, a um direcionamento geral na nossa vida, relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, viver a palavra de Deus é uma necessidade tão profunda quanto o oxigênio de que precisamos para viver. A Bíblia é importante? Essa pergunta ela não faz sentido. É a mesma coisa que perguntar para você, é importante você respirar? Não é questão de ser importância, é questão de vida ou morte. Tá? Se você não respirar, você morre. Tá? Então, da mesma forma, a perguntar se a Bíblia é importante para o cristão, isso é sem sentido. Ela faz parte da vida do cristão. É intrínseco ao cristão. Viver a palavra faz parte da vida cristã como um todo, da verdadeira vida cristã, viver a palavra na prática. Tá? Então, como você pode avaliar a sua prática da palavra de Deus? Se você fizer uma autoavaliação, como que você faz essa autoavaliação? Qual a conclusão que você chega com relação à prática da palavra de Deus? Existe alguma mudança a fazer? Lembremos, viver a palavra de Deus é uma necessidade fundamental. Assim como respirar, ela é uma necessidade de questão de sobrevivência da vida cristã. Então, fazendo essa análise, o que você pode concluir da sua vida cristã diante da palavra de Deus? Você tem meditado, tem lido, tem praticado essa palavra? Isso aqui é algo que a gente tem que refletir. Eu não posso responder isso para você, eu só posso responder para mim mesmo, e você faz essa reflexão e responda para você mesmo, como que você está vivendo a palavra de Deus. Amém? Então eu chego aqui no final da aula. Quero agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Que você possa meditar nessa palavra, viver essa palavra, colocar em prática. Tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente, vai impactar a sua vida e as pessoas que estão ao seu redor. Graça e paz. Até a próxima aula.